começar. Estou a postos. Os professores já estão. Professores, me ouvem? Sim. Podemos começar, então. A plateia foi ao banheiro, sei lá, mas aí vai chegando, a gente vai começando, para não atrasar. Você quer perguntar, Ana? Quem precisa sair mais cedo? Quem vai precisar sair mais cedo? A Ana está perguntando... Mais cedo não, na hora. Quem precisa sair 5 horas, né? Quem tem uma... Eu compromisso. É o Luiz, né? Tá. Então eu passo a primeira pergunta. Eu vou tentar ser mais breve agora na pesquisa também. A gente também não cansar tanto vocês. Mas vamos lá. Tem minha filha agora na plateia. Acho que era Einstein que dizia que se você realmente entender um conceito, você é capaz de explicar esse conceito para uma criança de 6 anos, né? Então, se minha filha tem 12, entender aqui um pouquinho dessa pesquisa é porque eu estou entendendo o conceito. Atenção, hein, filha? Ela não dá CEO. Não, ela não dá, ela puxou o pai, não sei. Bom, vamos lá. Então, quando a Ana me disse que eu teria que apresentar também uma pesquisa, eu escolhi essa pesquisa, como eu falei para vocês, que eu venho fazendo com o Cosinet, com a Paula Quimente, do COPEAD, sobre a relação das plataformas digitais com o empoderamento, eu não gosto dessa palavra, mas na falta de outra, com o empoderamento do consumidor. Então, eu pretendo aqui falar um pouquinho mais da trajetória da pesquisa, dos resultados, e não muito da literatura e tal, porque essa parte é mais cansativa e eu também não preciso explicar literatura para os professores daqui que sabem muito mais do que eu, né? Então, vou explicar um pouquinho do processo da pesquisa, como é que foi, e dos resultados. Bom, o que eu tinha na cabeça, né, quando eu comecei a pensar nessa pesquisa? O meu background. Eu estava envolvida em estudos sobre o comportamento do consumidor, responsabilidade social, como eu falei, um tema que estava me interessando na época, quando eu conheci o professor Luiz e tal. Eu estava interessado em estudando também esse tema polêmico do relativo empoderamento do consumidor. Então, alguns autores dizendo que esse mundo digital, que as redes sociais vieram empoderar o consumidor, outros autores trazendo uma perspectiva crítica disso, né? Então, eu estava estudando um pouco isso e estava imersa nesse contato com o pessoal da Teoria da Cultura do Consumo, do CCT. Eu tinha isso na cabeça e algumas possibilidades de pesquisa e tal, quando conversei com o Cosinet a primeira vez. Então, a minha ideia inicial da pesquisa, que acabou, não foi isso que eu estudei com ele, mas quando eu propus para ele, quando eu fiz meu projeto de pesquisa, eu queria entender um pouquinho essa construção do consumidor socialmente responsável, né? Do consumo como um ato político, como é que o consumidor se constrói, se responsabiliza dessa forma, como alguém, um agente de mudança e tudo mais. Queria estudar isso nos Estados Unidos e no Brasil, para ver diferenças, semelhanças. Essa era uma ideia inicial que eu trouxe para o Cosinet. E logo na nossa primeira reunião, ele leu lá no projeto, me aceitou, tal, como orientanda, vamos dizer assim, e ele me disse assim, bom, se você quiser seguir com essa sua ideia inicial, eu acho que é interessante, a gente pode fazer uma pesquisa, publicar e tal, mas não traz nada de novo. Então, assim, se você quiser mudar a sua perspectiva, estudar uma coisa mais interessante, mais desafiadora, e publicar no JCR, eu topo entrar com você nessa. Eu falei, caramba, quero, já estou dentro, vamos lá, o que a gente tem que fazer? Né? Então, ele me estimulou muito nesse sentido, de pensar as coisas de uma forma diferente, e ele me deu logo 2 artigos para eu ler, que eu não tinha lido ainda. O primeiro, do Askegar, é um artigo que fala, eu botei ali a metáfora das tartarugas, porque é um artigo que fala da importância do contexto, do contexto, do contexto, do contexto. Então, as coisas sempre estão em um contexto. E essa metáfora do mundo nas costas da tartaruga é uma metáfora muito usada nos Estados Unidos, que é a tartaruga carregando o mundo, mas tem uma tartaruga maior carregando ela, e tem uma tartaruga maior carregando ela, e assim vai indefinidamente. O que o artigo traz? Que para a gente estudar o comportamento do consumidor, mesmo dentro da cultura do consumo, não basta só você olhar o ambiente micro, você tem que ver toda a questão histórica, cultural, social, institucional, que está em volta desse processo de consumo. Mais ou menos isso, esse artigo traz essa provocação. E esse outro, do Marcus Gisler, fala de uma maneira muito crítica
dessa criação do consumidor socialmente responsável. Sai um pouco dessa maneira mais romantizada, de você pensar, nossa, o consumidor está empoderável, ele agora, através do consumo, ele muda o mundo e não sei o que e tal. Tem uma visão muito crítica em relação a esse conceito de que a gente tem que responsabilizar o consumidor por problemas muito maiores e amplos e complexos que ele não pode resolver, que cabe a governos, cabe a empresas se responsabilizarem por esse tipo de resolução de problema. Então, é uma visão crítica em relação a essa questão do consumidor socialmente responsável. A partir daí, muita discussão, muita reunião, muita leitura e tal, a gente chegou aos objetivos de pesquisa. Desde o início, eu queria trabalhar com a plataforma do Reclame Aqui, que eu acho uma plataforma muito interessante, brasileira, extremamente bem sucedida, enorme na América Latina, e eu queria trabalhar essa questão da plataforma de feedback, que é uma coisa que a gente tem tanto hoje, né, acesso como consumidor, e como é que isso impactava aí o poder mesmo do consumidor de tomar decisão. Ele abraçou essa ideia, eu mostrei para ele a plataforma do Reclame Aqui, traduzi as coisas para ele entender e tal, ele gostou da ideia. Convidei a professora Paula Quimente para fazer pesquisa conosco, porque é uma pessoa especialista em plataforma digital, estuda muito isso, e ela veio com contribuições fundamentais, e a gente começou, através dessa visão crítica do relativo empoderamento do consumidor, sem um julgamento de valor, mas entendendo como esse tipo de plataforma pode dar oportunidade e restringir o poder do consumidor. Então, entender o funcionamento da plataforma e ver como é que ele empower, como é que ele restringe também o consumidor, o poder do consumidor. Bom, aí, a gente fez lá uma revisão de literatura, estudou tudo que estava sendo dito, que tinha sido dito, estudado sobre o empoderamento do consumidor, e a gente resumiu em 6 categorias, 6 elementos desse empoderamento, pegando todas as bibliografias, e até botei aqui um exemplo, depois eu volto para esse aqui. A gente pegou cada elemento, são 6 elementos, a gente pegou cada um dos elementos, construiu a definição, baseou nessas referências e deu alguns exemplos de como as plataformas digitais podem trabalhar esse elemento do empoderamento do consumidor. Então, o primeiro elemento, escolha, né? Tem a ver com, hoje, a disponibilidade de informação que você tem para fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões. Por exemplo, recentemente eu estava tentando fazer um planejamento de viagem, né? Férias chegando, vamos viajar depois de todo esse processo e tal. Então, usei ChatGPT para pegar informação, TripAdvisor, conversei com a amiga que já foi. Então, uma série, hoje a gente dispõe de um monte de fontes de informação, o que é maravilhoso, às vezes também é meio overwhelming, né? Às vezes é muita coisa, você também para discernir é difícil, mas isso estaria relacionado ao poder de escolha do consumidor. A voz, que é você, o consumidor, poder ter essa capacidade de se expressar, de se auto-expressar. Muitos até chamam isso de catarse, né? Como é que você pode colocar para fora as redes sociais hoje te dão um megafone na mão, né, para você falar muito e tudo. O elemento justiça, que é quando você consegue alguma realização de justiça a ser feita como consumidor. Então, isso a gente viu pelas entrevistas e a gente sabe como brasileiro, né, que no Brasil, às vezes, é muito complicado chegar a esse tipo de elemento no empoderamento do consumidor. Elemento de inclusão, que a definição que a gente achou na literatura, com as referências que nós achamos, tem a ver com algum agente que consegue mobilizar consumidores, né, consegue mobilizar as pessoas para transformar, para impactar, para influenciar alguma organização. E a catálise, que é como se fosse uma inclusão, mas autorregulada, auto-organizada pelos próprios consumidores. Catálise foi uma palavra que o Cosinete botou, eu demorei para compreender, né, em português, em inglês e tal. Na química, catálise, se não me engano, é você acelerar os químicos, tem um químico aí, você acelerar a reação e tal. Mas a catálise, então, seria você justamente aumentar o poder, aumentar a velocidade de reação, aumentar o impacto de um grupo de consumidores, mas eles mesmos tendo essa regulação e fazendo esse efeito. E a conscientização, que é sim você se conscientizar ou ter
a certeza ou a visão de que seu movimento, seu comportamento como consumidor pode impactar grandes problemas, inclusive mundiais, como, enfim, o meio ambiente, a pobreza, a desigualdade, etc. Então, a gente, como eu disse, a gente resumiu isso numa tabela em que a gente colocou as definições, as referências e os exemplos, e a gente deixou também claro, que desde o início a gente pensou nisso, né? E não colocar nenhuma hierarquia entre esses elementos. É melhor que o consumidor tenha esse elemento e não tenha esse. Porque tem vários autores que defendem um, não defendem outro. Tem um autor, que agora não estou me recordando, que diz que se o consumidor não chega na conscientização, ele não tem poder nenhum. E tem outros que dizem que não. Enfim, a gente colocou lá visões diferentes e tal, mas a gente não pretendeu, na nossa pesquisa, criar nenhuma hierarquia entre qual seria um elemento mais importante ou menos. A gente só tentou organizar o que existia de definição nesses 6 elementos. O nosso contexto da pesquisa, como eu falei, é o Reclame Aqui. Talvez você já tenha usado, eu já usei muito, eu resolvi muitos problemas de consumidor no Reclame Aqui. Ele foi criado em 2001 pelo Maurício Vargas, que é um cara super... né? Ele, infelizmente, ele faleceu na pandemia de Covid, muito novo, não tinha nem 60 anos, acho que tinha 58, não sei. E ele criou o Reclame Aqui a partir de uma experiência pessoal dele. Ele teve um problema com uma companhia aérea, sempre conta isso nas palestras que dava. Ele teve um problema com uma companhia aérea, marcou o voo dele e tal, ele se atrasou com um compromisso, ele ficou muito irado, com muita raiva, ele não tinha onde colocar essa voz, né, colocar isso para fora. E ele falou, vou criar um site e vou colocar ali minha reclamação e vou estimular as pessoas a colocarem ali. Então, ele mesmo descreve, o Reclame Aqui, quando começou, era só um muro de lamentações. Era um lugar, 2001, era um lugar para as pessoas colocarem suas reclamações e tal, e depois foi evoluindo para o que é hoje. Hoje tem mais de 30 milhões de usuários cadastrados, enfim, os números são enormes, 1 milhão de reclamações por dia, muita gente consultando, 160 mil empresas cadastradas, é uma plataforma gigantesca de feedback para consumidores. E o Reclame Aqui, ele é relativamente pro bono, você pode usar de graça, você faz a sua reclamação, é atendido ou não, ou você consulta a reputação de empresa, eles têm um índice de reputação, enfim. Então, como que o Reclame Aqui ganha dinheiro? Ele é pro bono, porém, ele vende uma série de serviços. Eu não vou detalhar todos aqui, não vou detalhar os serviços, está no site até, não é escondido, está lá no site dizendo os serviços, a maioria dos serviços é para as empresas. Então, por exemplo, só um exemplo de um serviço. Você tem como pagar o Reclame Aqui para colocar como se fosse um selinho de que aquelas reviews que você coloca no seu site como empresa são verdadeiras. Então, o Reclame Aqui legitima as reviews do seu site. Tem consultoria, tem dados de consumidor, tem treinamentos, tem prêmios, enfim. Tem uma série de serviços que o Reclame Aqui oferece na holding, que chama Óbvio Brasil, que ele ganha dinheiro. Nas nossas entrevistas, eu vou falar um pouquinho mais da metodologia adiante, mas nas nossas entrevistas, só para vocês terem uma ideia do que eu reclamo aqui para as pessoas, né? Essas 3 metáforas surgiram muito, que é a metáfora do Robin Hood. Então, o Reclame Aqui sendo comparado ao Robin Hood, que é, né, aquele justiceiro que pega dos ricos para dar para os pobres, aquele consumidor desprotegido, aquela grande empresa, né, que quer explorar o consumidor, e o Reclame Aqui, então, seria esse Robin Hood que está protegendo o consumidor. Um guerreiro, né, que bota ali um escudo para proteger e tal, e um megafone, que amplia a sua voz, que antes a empresa não ouvia, agora ela é obrigada a ouvir, porque você colocou ali no Reclame Aqui. Então, essas metáforas, eu acho que elas dão uma ideia para a gente de como é que as pessoas percebem esse tipo de plataforma. O processo do Reclame Aqui, ele é simples, né? Você quer, quem nunca acessou, você quer fazer uma reclamação, você acessa a plataforma. Em geral, as pessoas têm 2 objetivos. Ou vão checar uma reputação de empresa, ou vão fazer uma reclamação. Para fazer uma reclamação, tem que se cadastrar. Se já tiver um perfil, faz a reclamação. Quando você faz a reclamação, o Reclame Aqui envia para a empresa. Se a empresa responder, ele te dá um toque que a empresa respondeu. Você vai lá no site, vê a resposta, faz uma réplica, se você quiser, e esse processo ainda pode demorar mais, a empresa pode fazer uma réplica e tal, enfim, pode te atender ou não. Segundo o Reclame Aqui, eles conseguem resolver mais de 80% das reclamações. E depois desse processo, então, você, como consumidor, avalia a empresa e essa avaliação, ela entra no índice de reputação que o Reclame Aqui faz da empresa. É um índice mega complicado, tem um monte de coisa, tem quantidade de reclamação resolvida, tempo, enfim, um monte de índices aí que eles usam para
para trabalhar essa questão da reputação, que é um índice importantíssimo, porque hoje mais de 90% dos consumidores que entram no Reclame Aqui é para checar a reputação e não para fazer reclamação. Então, uma das últimas entrevistas que o Maurício Vargas deu, ele falou que ele se arrepende muito de ter colocado o nome do Reclame Aqui, porque ele não quer ser visto como um site de reclamação. Ele é um site de consulta de reputação de empresas. Mas depende do conteúdo da reclamação, né? Porque sem reclamação não tem como o Reclame Aqui calcular o índice de reputação. E aí a gente estudou bastante como é que funciona essa plataforma e quais são os efeitos de rede que acontecem. Então, aqui de maneira bem simplificada, né? Você tem que dar para. E é muito claro pelo processo desse tipo de plataforma que existe aí um duplo papel. Né? Ao mesmo tempo que você atende os consumidores, você também atende as empresas. Se não tiver consumidor para alimentar a plataforma do conteúdo, não tem plataforma. Mas também se não tiver empresa para responder o consumidor, para resolver o problema e tal, também não tem plataforma. Então, é isso que define a plataforma. Né? E ali você tem o que o consumidor dá para o Reclame Aqui, o que ele recebe, as empresas o que dão, o que recebem, movimentando aí esse funcionamento. E você tem aí os efeitos de rede, que a gente chama de sensai, né, do mesmo lado, quer dizer, o Reclame Aqui, ele cria mais valor para o consumidor, quanto mais consumidor você tiver na plataforma. Como eu falei, se não tiver conteúdo produzido, você não tem índice de reputação, você não tem informação, e aí você não ajuda consumidor nenhum. E, ao mesmo tempo, você também tem, então, quanto mais consumidor, esse é o efeito mesmo lado, né, de rede. E, ao mesmo tempo, você tem o que a gente chama do efeito de rede cross-site, porque o Reclame Aqui precisa das empresas e precisa dos consumidores. Então, se as empresas não responderem, as teles, por exemplo, o setor inteiro que não responde ao Reclame Aqui. Você pode fazer qualquer reclamação, claro, eles simplesmente não respondem. Então, é uma estratégia, né? O Reclame Aqui não tem como calcular o índice de reputação, porque simplesmente não tem reclamação. Quer dizer, não tem retorno da reclamação. Então, é tudo zerado ali. Você pode votar que a reputação é péssima e tal, mas todas elas não respondem. Se não me engano, a Microsoft também tem uma premissa, e a Apple, de não responder. Então, algumas empresas, ou no setor inteiro, tem essa premissa, e aí você não alimenta. Né? Então, você precisa das empresas ali alimentando também de conteúdo. E quanto mais consumidor você tem, mais empresa você vai ter também. Né? E eu diria até que você poderia ter um efeito sensai da vida das empresas, porque se os seus concorrentes estão entrando no Reclame Aqui, atendendo bem e tal, você se sente impedido a fazer também a mesma coisa. Né? Então, de maneira muito resumida e sucinta, né, seriam os efeitos de rede aí da plataforma do Reclame Aqui. Bom, o Cozinet é um dos precursores, ou ele se considera o precursor da netnografia. Né? Então, ele tem lá os livros publicados por ele e tal. Então, um dos motivos pelos quais eu procurei, que foi um aprendizado, tem sido, porque a gente continua com a pesquisa, né, muito grande, foi nessa parte metodológica, na parte da etnografia. Na época que a gente estava mais ou menos no início, mais para o meio assim, da pesquisa, ele estava reescrevendo o livro dele sobre etnografia. Então, tinha várias questões que ele mesmo estava se questionando, pensando e tal, e que foi legal porque a gente discutia isso na nossa pesquisa, dando contribuições metodológicas também para o livro da etnografia, ele estava fazendo uma outra edição. Então, a gente fez, obviamente, a etnografia, né, olhando, vou mostrar os sites que a gente olhava. A gente fez observação participante, a gente entrava, a gente participou do Reclame Aqui durante muito tempo, fazendo testes ou participando mesmo como consumidores. E, para fazer a triangulação, para complementar, a gente fez também 21 entrevistas individuais em profundidade. 17 com usuários do Reclame Aqui, que a gente captou na página do Reclame Aqui, ou conhecido de conhecido, e 4 executivos de empresas que são cadastradas no Reclame Aqui. Uma delas até já ganhou um prêmio do Reclame Aqui. Então, a gente também queria essa visão da empresa para poder entender a plataforma como um todo, e não só dos consumidores, embora a nossa pesquisa seja focada no consumidor e nesse relativo empoderamento do consumidor. Todas as fontes que a gente pesquisou são fontes públicas. A gente tentou e veio tentando muito entrevistar as pessoas do Reclame Aqui, inclusive o Maurício Vargas. A gente nunca conseguiu. Sempre, vamos marcar, vamos, estamos disponíveis, mas nunca marcar. Então, não sei se não tem vontade, não tem tempo, não sei o que houve, mas a gente não conseguiu. E a gente trabalhou toda essa pesquisa e trabalha ainda com fontes públicas.
Para a etnografia, ok, porque é o que a gente faz mesmo, mas seria interessante ter a visão da plataforma da empresa, a gente não conseguiu. Em termos, porque o Reclame Aqui é uma das empresas que mais tem material de vídeo, de entrevista, de exposição, de tudo que você possa imaginar, por ser uma empresa tão conhecida e tão admirada, vamos dizer assim, no Brasil. Então, a gente pesquisou, a gente tem mais de 1 milhão de seguidores na página do Facebook, e é uma página, embora seja Facebook, né, que já é uma rede social, já que as pessoas já nem querem mais usar e tal, mas é muito movimentada a página deles, é muito engajada, tem muito engajamento. O canal do YouTube também a gente pesquisou, o próprio site, o perfil do Instagram. Agora, é interessante dizer que o Reclame Aqui, ele propositalmente concentra todas as reclamações no site. Então, mesmo que a pessoa comente no YouTube ou comente no Facebook e tal, a empresa tal, não sei o que, ele fala, por favor, entra no site, se cadastra e faz a sua reclamação lá. A reclamação só é resolvida, só é enviada para a empresa se você fizer no site. E finalizando a metodologia qualitativa, a gente usou um método indutivo, né, de análise de conteúdo. A gente fez inúmeras e faz ainda inúmeras reuniões para trabalhar o material, um trabalho enorme de tradução de material, porque a gente tinha uma pessoa americana e 2 brasileiros na pesquisa, né? E desenvolvemos algumas categorias conceituais que eu vou detalhar um pouquinho na parte dos resultados. Uma coisa que eu acho interessante no processo de pesquisa, e aí foi especificamente no processo de revisão do JCR, é que a gente foi 2 vezes a campo novamente durante o processo de revisão. Então, por sugestão dos revisores, até brinquei naquele meu primeiro artigo, né? Imagina agora se fosse, eu acho que eu desisti, né? Mas como agora eu já estou mais calejada, então a gente voltou a campo, a gente pesquisou mais, a gente fez mais 2 entrevistas com o executivo, a gente só tinha feito 2, a gente fez muito mais na etnografia. Então, a pesquisa que demorou e vem demorando muito, porque a gente vão surgindo novas coisas, né? E a gente vai tentando entender essas coisas que vão surgindo. Então, essas novas idas a campo, elas foram necessárias no processo de revisão, mas a gente ainda vem fazendo porque a pesquisa, ela continua. E as questões éticas, né? Sempre que você faz uma etnografia, é importante, a discussão ética é muito importante, como eu falei, como o Kozinets estava atualizando o livro dele, e se você pegar o livro da primeira edição e pegar o livro da edição mais atual, você vai ver claramente uma mudança nas reflexões éticas em relação à etnografia. Então, para a gente foi bacana discutir com ele e tudo mais, porque ele estava justamente nesse momento de reflexão para colocar no livro as questões éticas em relação a você pesquisar declarações de pessoas na internet. Porque você diz, bom, mas a gente pesquisou só a declaração pública, só o que a pessoa botou no Facebook, só o que a pessoa botou no Instagram. Sim, mas a pessoa botou, não é para participar de uma pesquisa, é porque ela quis botar. Sim, mas o perfil é público. Então, tinham todas essas discussões. Não em relação às entrevistas, porque isso é uma coisa que a gente está mais acostumado em pesquisa, né, do anonimato e tal, mas da etnografia mesmo. A gente optou por reescrever parte das coisas que são postadas para realmente não dar chance de você localizar nada, obviamente não mostrar nome de ninguém, e em relação às informações sobre a empresa, fontes públicas, ou disponíveis no site, ou reportagens, ou vídeos, tudo nesse sentido de informações que a gente utilizou. Mas foi uma discussão longa, essa discussão das questões éticas, inclusive com a universidade. Dele e nossa, né? Bom, partindo então já para os resultados. Como é que a gente estruturou os nossos resultados? A gente até foi uma das primeiras etapas de revisão, um dos revisores sugeriu que a gente usasse como lente teórica o conceito de affordance, que também é uma palavra difícil de você traduzir, porque é um neologismo, né? Não é uma palavra que existe. Então, é uma potencialidade, é um potencial de ação, né? E como é que isso é visto dentro do contexto digital, e a gente já tinha escrito todos os resultados, mas quando a gente usou essa lente teórica, tudo fez mais sentido e ficou mais interessante. Então, a gente absorveu essa sugestão e ficou muito interessante a maneira para nós, né, como a gente foi vendo os resultados. Então, só lembrando que quando a gente fala de affordance, a gente não fala de uma coisa que está nem no consumidor e nem na tecnologia. Ela está justamente na interação entre ambos. Como o consumidor percebe esse potencial de ação que a tecnologia proporciona para ele. Mais ou menos nessa linha que a gente considerou affordance. Então, a gente foi da literatura novamente e pegou categorias teóricas já desenvolvidas
de affordances no contexto digital. Então, não vou cansar vocês com as características de cada uma, mas foram essas 6 categorias teóricas. Só um exemplo. Categoria de narração. Então, é uma possibilidade de você compartilhar informações e dar ao consumidor esse efeito catártico. Né? Que tipo de poder isso gera no consumidor? O poder da voz. Então, a gente fez esse tipo de analogia em cada categoria de affordance que a gente trabalhou. Okay? Pegamos as categorias dos affordances e relacionamos com os 6 elementos de empoderamento e, lembrando lá do nosso objetivo, trabalhando, sem o juízo de valor, as possibilidades, mas também as limitações que uma plataforma específica de feedback que a gente estava estudando, que era o Reclame Aqui, dava para os consumidores. Então, essa era a nossa ideia inicial e assim a gente fez na hora de analisar os resultados. Vamos passar por cada uma das affordances e como é que elas estão relacionadas ao elemento de escolha, mas não muito falando e sim mostrando os exemplos práticos aqui. Então, a primeira affordance de descoberta, né, que tem a ver com você conseguir fazer melhores escolhas, portanto, tem a ver com o poder de escolha. Se você olhar a página inicial do Reclame Aqui, ela é muito clara no mecanismo dela, na funcionalidade da página, que era uma página de pesquisa. Então, ela tem ali o campo de pesquisa, muito parecido com o do Google, e o primeiro botãozinho ali, inclusive está de azul, é para você pesquisar uma empresa. Então, essa affordance de descoberta, ela tem um destaque muito grande na plataforma e, portanto, é uma affordance que propicia muito esse poder de escolha. Também, se você rolar um pouquinho para baixo a página, o Reclame Aqui já organiza para você o ranking das empresas. As empresas que mais resolveram problemas e as empresas que menos resolveram problemas. Então, se você olhar, você já vê quais são as melhores, entre aspas, quais são as piores. Não são as empresas que não tiveram problemas, são as que resolveram os problemas. Isso é muito importante no conceito do Reclame Aqui. Porque se não tiver problema com a empresa, não tem Reclame Aqui. Né? Então, ele valoriza as empresas que resolvem, não as empresas que são menos reclamadas. Isso é uma coisa importante. Bom, se você quiser ainda mais descoberta, ainda mais informação, você pode clicar. Eu cliquei na primeira ali, Hotel Urbano, e aí você tem as reclamações que foram feitas sobre essa empresa. Então, você tem ali uma ordem, eu acho que é de temporal, né? Você tem uma série de reclamações e você pode olhar as reclamações e avaliar se essa empresa é uma empresa que realmente, o que ela respondeu, o que não respondeu, qual é o índice de reputação dela e tudo mais. E uma funcionalidade nova do Reclame Aqui é você comparar empresas. Então, você pode comparar, se não me engano, até 2 empresas, ou até 3 empresas. Você quer comprar, sei lá, um computador. Aí você coloca lá 3 empresas que você tem informação que vendem e você vê qual a empresa mais reclamada, menos reclamada, o que atendeu, o que resolveu, como é que é a entrega e tal. Você consegue fazer essa comparação do índice de reputação dessas 3 empresas ao mesmo tempo. Que também é uma funcionalidade de descoberta. Então, tudo isso leva nas entrevistas, né, e na nossa etnografia, botei 2 exemplos aqui, mas leva o consumidor a se sentir com muito mais poder de escolha, né? Por quê? Porque tem informações. Então, não só tem informações, como tem informações organizadas. Então, não é você botar o Google, o que estão falando da empresa tal, porque tem 500 mil coisas, às vezes não é bem a empresa tal e tal. E no Reclame Aqui você tem uma fonte confiável, organizada, no mesmo lugar das informações. Então, as pessoas consultam, como eu falei para vocês, mais de 90% das pessoas que entram na plataforma é para saber reputação de empresa e valorizam muito essa affordance de descoberta. Porém, ela tem suas restrições, suas limitações, nas funcionalidades da própria plataforma. Por exemplo, se você quiser filtrar por tipo de informação, eu quero saber quais são as empresas menos reclamadas ou que mais resolvem problemas na entrega. Não tem como você pesquisar isso. Não existe palavra-chave para você pesquisar tipo de reclamação, só pela empresa. Não tem como você pesquisar, eu quero saber tudo que a Sandra reclamou nos outros. Não tem como pesquisar isso. Então, é só por empresa. Então, tem uma limitação ali do filtro de pesquisa. As informações que estão ali não são informações gerais, você não tem, assim, quanto que essa empresa já foi processada judicialmente, quanto que essa empresa tem de dívida, não sei aonde, você não tem isso. Você tem as informações restritas ao que o consumidor e o que a empresa, respondendo, né, disponibiliza na plataforma. E, como eu falei, há empresas que se recusam a participar. Então, você não tem informação dessas empresas. Você não tem como calcular a índice de reputação de empresa que não participa da plataforma. Então, essas são limitações para esse tipo de affordance que influencia o poder de escolha do consumidor.
Bom, aí vamos para a forma de narração, que influencia o elemento de poder voz, que é aquela hora catártica, né? Muitas entrevistas falam isso, também no Facebook muita gente fala isso, que é uma catarse, que a gente está com raiva da empresa, que a gente tem um lugar que a gente pode escrever, que a gente não sei o quê. Aquele conselho que a gente dá para as pessoas, né? Quando você está com raiva, não fala nada no WhatsApp, não escreve nada, porque aquilo fica marcado e tal. Eu, pelo menos, dou esse conselho. Respira, né? O Reclame Aqui não, ele fala, escreve aí, escreve agora, né? Inclusive, isso é uma frase que tem no site, o Reclame Aqui aconselhando as pessoas, evite o atendimento ao cliente das empresas no alto do seu estresse. Escreve aqui, né? Então, tem lá o título da sua história, conta a sua história, bota seu telefone, vê se a empresa é cadastrada, se não for, tem que cadastrar. Então, tudo isso dando essa voz ao consumidor e os consumidores reconhecendo isso. Né? É uma catarse, eu estou com as mãos atadas, mas aí o Reclame Aqui me ajuda, ele aumenta a minha voz, ele fortalece a minha reclamação. Sem o Reclame Aqui, eu gostei muito dessa analogia, eu me sinto uma formiguinha, mas ele me dá uma armadura, ele aumenta a minha voz e tal. Então, bem claro que isso é uma das principais afórices do Reclame Aqui para os consumidores também, porque é uma coisa muito catártica, muito de você botar sua frustração para fora. Inclusive, nas entrevistas individuais, os entrevistados adoravam e adoram, que a gente continua fazendo, né? Contar experiência de raiva de empresa no Reclame Aqui, como é que foi resolvido e tudo mais. Mas também tem limitações. Então, primeira limitação, talvez a mais importante, você não pode simplesmente entrar no site e desabafar com a sua voz a sua história. Você tem que se cadastrar, botar os seus dados pessoais e aceitar os termos de uso, que os seus dados pessoais serão compartilhados com empresas parceiras. O Reclame Aqui, ele vende serviços para as empresas com os dados dos consumidores. Isso está nos termos de uso. Você tem que aceitar isso para publicar a sua reclamação. E a outra coisa é que essa narração, né, essa narrativa, ela não é tão livre assim. A gente fez vários testes ao longo da pesquisa de reclamações com algumas palavras que são censuradas pelo Reclame Aqui. Você não pode dizer a empresa me roubou, você não pode dizer, tem algumas palavras que nas redes sociais, tem algumas palavras que você não pode usar, sua reclamação é censurada. Então, são algumas restrições, vamos dizer assim, de acontecimento dessas afórices. Bom, a de contato, que é aquela que fala mais da capacidade de reunião, né? E que influencia aí o poder de justiça, que o Reclame Aqui ele consegue resolver as reclamações. Então, o consumidor tem essa sensação de que ele conseguiu, através de um instrumento, como ele não consegue, como a gente mora no Brasil, que a justiça não funciona, várias pessoas falam isso, né? Que a gente não consegue, que a justiça não funciona, as empresas não respeitam, os órgãos reguladores não funcionam. Então, o Reclame Aqui é o justiceiro, ele consegue fazer justiça pela gente, ele consegue organizar de forma a fazer justiça. O Reclame Aqui disse que mais de 80% das reclamações, acho que mais de 86%, não lembro o índice agora, são resolvidas. Então, é uma sensação de justiça mesmo que acontece. Aliás, uma curiosidade. Há alguns anos, o Americanas.com teve um problema no Natal, se não me engano, de entrega, atrasou um monte de entrega e tal, e aí deu uma confusão danada, o Ministério Público entrou com alguma ação contra, tal, no Rio de Janeiro especificamente. E o juiz que deu o ganho de causa essa ação, dizendo que a Americanas.com estava proibida de vender no Rio de Janeiro até regularizar as entregas, se baseou em textos do Reclame Aqui, se baseou em dados do Reclame Aqui para falar da Americanas.com, suspender a venda até resolver as entregas e tal, baseado em textos e informações do Reclame Aqui. Eles contam isso também de maneira muito orgulhosa, como é que eles conseguiram fazer influenciar na justiça mesmo, né? Então, como eu falei, as pessoas, o brasileiro em especial, né, se sente muito refém. Refém foi uma palavra que apareceu bastante. Formiguinha, refém, mãos atadas, uma pessoa não respeitada. Então, tudo isso o Reclame Aqui vem cuidar, né, e vem proporcionar um estabelecimento de justiça, que é você conseguir que a empresa resolva o seu problema e tal. Inclusive, em relação aos dados pessoais, quando a gente fazia as entrevistas, a gente mostrava, que as pessoas não sabem, né, que o Reclame Aqui vende serviços, que faz... A maioria das pessoas diz, ok para mim. Ele resolve o meu problema, ele faz justiça, nada mais justo, pode ganhar dinheiro com meus dados, pode ganhar dinheiro com o site, não importa. Né? Então, a maioria das pessoas pensa dessa forma.
Limitações. A principal, coloquei aqui, a gente discute algumas outras, mas a principal delas, o próprio Reclame Aqui avisa que ele não tem poder de justiça, na verdade. Não tem como obrigar a empresa nenhuma a resolver esse problema. Ele fala com a empresa, ele manda um e-mail, ele, né, conversa e tal, mas ele não tem como obrigar. A empresa responde se quiser. Eu falei já para vocês, algumas empresas optam por não responder. Mesmo com aquela pressão social de que se você não responder, vai estar lá no site que você não respondeu e tal, beleza. Mas ele não tem como obrigar. Então, ele informa isso, inclusive no e-mail que ele manda para o consumidor que fez a reclamação, isso já vem dentro do e-mail. Ó, informamos a empresa e tal, mas cabe lembrar que ele lembra que ele não tem, na verdade, não tem o poder ali de justiça. Bom, já finalizando aqui essa parte resumida dos resultados, as affordances de meta-voz, que dizem respeito à capacidade de você poder avaliar outras pessoas, outros conteúdos, e com isso conseguir gerar algum impacto numa organização, numa empresa. Então, isso tem a ver com inclusão, né? Você organizar isso, e tem muito a ver com o índice de reputação que o Reclame Aqui, que é uma coisa muito valiosa na página, né? O Reclame Aqui consegue calcular. Mas ele só consegue calcular isso se você avalia a empresa. E muitos consumidores não avaliam. Já resolvi o problema, não estou a fim de avaliar. E aí existe uma insistência, tanto pelo Reclame Aqui, quanto pela empresa que resolveu o seu problema, de ser avaliado, né? Tem um botão, aparece lá, você recebe uma série de e-mails, porque é um ativo importante para o Reclame Aqui, esse índice de resolução e esse índice de reclamações, tá? Então, aqui é a escala de avaliação, de 0 a 10, se voltaria a fazer negócio, tem uma parte qualitativa, se o problema foi resolvido, então, uma série de questões que você responde, tirando o conteúdo para o Reclame Aqui calcular o índice de reclamação, que é complicadíssimo. Botei aqui só para vocês terem uma ideia, mas entra um monte de coisa, os pesos são diferentes, qual foi o índice de solução, o índice de resposta, um monte de coisa. Agora, importante, a empresa tem que ter um mínimo de reclamações para ter esse índice. Uma empresa que nunca teve uma reclamação, ao invés de ter uma reputação boa, não tem reputação nenhuma, porque não está no Reclame Aqui, que é uma coisa um pouquinho ilógica, né? Vamos falar disso mais adiante no prêmio, né? Você tem o prêmio Reclame Aqui, que é uma ferramenta muito bem sucedida deles. É como se fosse, a gente viu isso muito nas entrevistas com os executivos, é como se fosse uma porta de entrada amigável com as empresas. Você não precisa pagar para concorrer ao prêmio, mas eles oferecem uma série de serviços. Então, se você quiser mandar um e-mail para os seus consumidores que reclamaram de você, votar em você, porque esse voto tem mais peso, né? Então, tem esse serviço aqui, se você quiser não sei o que, tem esse serviço aqui, tem o convite para o dia do prêmio e tudo mais. Então, é um grande evento, assim, que o Reclame Aqui organiza, e só para as empresas que têm um mínimo de reclamações. Que é uma coisa, enfim. E aí tem também um outro selo, né? Que a Affordances de Meta-Voz, a gente está falando muito dessa coisa de você botar selo, de você botar, colar uma avaliação ali nas empresas. Então, eu peguei o exemplo aleatório de uma empresa, que é a Pet Love, que bota no site deles um certificado RA1000, que é um certificado de excelente índice de atendimento no Reclame Aqui, também confere. Se não me engano, é vendido até. Mas a partir de uma avaliação, blá, blá, e tal, se você pode usar isso no seu site como certificado de atendimento. E tem outras ações, o Reclame Aqui não faz ações de marketing tradicionais, né? Mas tem outras ações que ele faz para reforçar essa questão da reputação das empresas. Então, não sei se vocês conhecem, não dá tempo de passar aqui, mas depois aconselho vocês a procurarem para assistir, que é muito interessante, essa ação do Reclame Aqui do Jantar da Vingança, que eles pegam os diretores, sei lá, gestores das empresas mais reclamadas, que não resolvem, das piores reputações, eles escolheram, sei lá, 5 empresas, convidaram 5 executivos para um jantar. Como se fosse assim, está inaugurando um restaurante, você está sendo convidado para um jantar, traga a sua acompanhante, não sei o que, e eles filmam. E aí, o que acontece nesse jantar? O serviço é péssimo. Então, a pessoa pede carne, vem peixe, pede água, vem sei lá o quê, pede suco, derrama o suco no cliente, não atende nunca mais. É o pior serviço que você pode imaginar. E aí o cara fica pau da vida, tem uns palavrões, inclusive, e tal, e ele pede a conta, e quando a conta vem uma coisa fechadinha, ele abre, e aí fala assim, você achou ruim o serviço? Isso é o que 1.250.308 clientes acham da sua empresa. Então, para você aprender o que é um serviço ruim. Imagina isso, gente. Ninguém processou o Reclame Aqui. Por quê? Porque ninguém quer mostrar que a empresa passou por isso.
Então, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que a cara das pessoas, obviamente, não aparece, mas aparece a pessoa lá xingando, sendo maltratada. E aí você vê os comentários das pessoas que assistem esse vídeo. Assim, é uma coisa maravilhosa. Agora estou vendo essa empresa sofrendo, não sei o que tal, as pessoas amando isso e os executivos lá super ridicularizados. Tem um que quando recebe lê isso, joga longe o negócio. É realmente uma coisa corajosa, né? Eticamente, não sei, poderia se discutir, mas funcionou. E ninguém processou porque, inteligentemente, a empresa não tem nenhum interesse, né? Nem a pessoa tem interesse em se dizer de uma empresa que é uma das piores no índice de reputação do Reclame Aqui. Bom, aí só mais uma vez, né, a estrutura que eu montei de trazer exemplos de um consumidor falando da importância, né, dessa questão do índice de reputação, de como é que isso forma uma rede de consumidores, né, que podem se apoiar, que podem gerar informação um para o outro, que isso ajuda as pessoas, né, e impacta nas empresas, para as empresas melhorar o seu serviço, melhorar seu produto. E as limitações, né, não é qualquer avaliação. É uma avaliação que está restrita àquela escala quantitativa do Reclame Aqui, as carinhas e tal, e não há como forçar o consumidor a avaliar uma empresa. Então, às vezes, o consumidor fica com muita raiva, nem avalia a empresa. Então, esse índice de reputação acaba ficando um pouquinho viesado, né? Ou que está muito satisfeito, avalia, mas muito insatisfeito, não avalia, enfim. Você não tem como forçar. É uma coisa que tem que ser, enfim, a pessoa faz se ela quiser. Então, isso seria considerado também uma limitação. Bom, já partindo para a conclusão, para a gente fechar, a gente então respondeu a nossa pergunta de pesquisa dessa forma, né? Estudando as funcionalidades da plataforma e os elementos teóricos do empoderamento do consumidor, com as principais affordances estudadas na área no contexto digital, né? Pegando o contexto do Reclame Aqui, e como é que a gente consegue ligar essas duas coisas e entender as potencialidades e as restrições para o consumidor ter esses elementos de empoderamento acontecendo. Essa figura, ela resume um pouco os nossos resultados, né? Então, você vê ali claramente que você tem os 4 primeiros, vamos dizer assim, né? Elementos de poder do consumidor, escolha, voz, justiça e inclusão, atendidos por affordances da plataforma, apesar das limitações, mas você tem ali a catálise e a conscientização como elementos de empoderamento que a plataforma não atende, né? Ou que atende muito, muito pouco, não consideramos colocar ali. Então, só lembrando que a catálise é essa capacidade do consumidor se autogerenciar, se auto-reunir. A plataforma, é impossível fazer isso. Como eu falei, você não consegue pesquisar um consumidor, você não consegue contactar outro consumidor, ela não estimula isso. Mesmo no Facebook, ela não estimula isso, então não há interação entre os consumidores. Eles se sentem juntos ali na inclusão, porque eles estão parte de um projeto que consegue fazer justiça, que consegue mudar as empresas e tal. Mas eles não se autorregulam, eles não conseguem se unir da forma como eles querem. O Reclame Aqui que gerencia. E a parte de conscientização, a plataforma também não faz e não estimula e desestimula. Está lá escrito que o Reclame Aqui não pode participar de uma atividade de boicote, de esse tipo de coisa, ativismo e tal. Não é função da plataforma, ela não estimula e ela não publica. A gente fez uns testes também de reclamações nesse sentido e não foram publicadas. É a censura, vamos dizer assim, para esse tipo de reclamação. Ok? Então, a gente aí, no final do artigo, a gente vem trabalhando muito mais essa parte agora, de um olhar muito crítico sobre essa questão do poder do consumidor, né? E plataformas digitais que possibilitam mais essa questão do ativismo, da conscientização, como o Twitter, principalmente, né, e o Facebook antes, movimentos que você conseguiu aí do Black Lives Matter, do Me Too e da Primavera Árabe, como é que você conseguiu fazer isso acontecer, muito impulsionado pelas redes sociais, e seria um lado positivo das redes que têm essa forma de gerar conscientização, de possibilitar isso. Por outro lado, acho que esse é meu último slide, por outro lado, você tem também, eu converso isso muito com os meus alunos, né? Essa o que a gente chama do clicktivismo, né? Quer dizer, aquele ativismo que você só tem aquela catarse na hora de postar, de fazer, de botar lá, de repostar, mas na hora de fazer alguma coisa mesmo você não faz nada. Então, até que ponto se empodera o consumidor ou ilude o consumidor de que ele está tendo um grande poder de mudança no mundo, na verdade ele não está mudando nada. Está ali, né, se expressando um pouco, talvez até se sentindo bem, porque está colocando para fora aquela coisa toda, mas, né, falta um pouco de ação também
nesse sentido. Então, bom, essa pesquisa ela deu origem à publicação do JCI, deu origem a outras publicações em congresso, e a gente vem continuando ela, crescendo ela um pouco mais nessa direção mais crítica aí do empoderamento do consumidor. Então, acho que é isso. Fico aberta aí às questões. Acho que a gente pode passar para o professor. Pode? Professor Paulo. Luiz, né? Então, o professor Luiz Felipe, se tiver alguma questão, porque acho que você é o primeiro que precisa sair, estou à disposição. Tá. Gostaria de... Bom, Dani, parabéns aí pela pesquisa. O áudio, não sei se está muito eco. Está um pouquinho, não está muito nítido o áudio, mas eu estou pertinho aqui para tentar ouvir. Eu vou tentar colocar o fone, ver se melhora. Bem, Dani, o comentário que eu queria fazer é sobre o fato de existirem outros sites também de reclamação. Se você chegou a fazer alguma comparação, se tem o objetivo de verificar, né, tipo Proteste, Resolvi, outros assim. E uma segunda é se no Reclama Aqui ele visa atender a pessoa que já tem uma reclamação a fazer, né? E existem outros aplicativos que são para orientar o consumidor antes da compra, né? Por exemplo, desrotulando, que permite que o consumidor, antes de fazer uma compra, ele saiba das informações do produto no supermercado, por exemplo, e possa fazer uma melhor escolha. Então, a minha pergunta é se a tua pesquisa pretende também abranger outros aplicativos ou ir nessa parte mais de preventiva, né, de antes de fazer a compra. Enfim, como é que você pretende, pelo que eu entendi, a pesquisa vai ter continuidade, né? Então, se esses são temas que te interessam, como é que você vê esses temas? Ok. Bom, até essa publicação última que a gente fez em relação a outras plataformas foi colocar o que a literatura e que os estudos anteriores que já estudaram outras plataformas colocam e fazer um pouquinho a comparação. Porque o Reclame Aqui, ele na verdade, ele quer se reposicionar justamente como uma plataforma de prevenção, para que as pessoas possam entrar e ter informação. O problema é que a funcionalidade dele não é boa no sentido de que você tem lá o índice de reputação. Mas se você quiser saber como é que sei lá, Mercado Livre em relação à entrega, você não tem como pesquisar isso. Você tem como ver qual é o índice do Mercado Livre e as reclamações, se você quiser, você pode ler. Mas você não tem como pesquisar, né, uma palavra-chave, como, por exemplo, a Amazon te dá uma possibilidade de você colocar lá uma marca, alguma coisa, você consegue ver como é que esse produto está sendo avaliado. Eu acho que é mais amigável para você fazer esse tipo de pesquisa. No Reclame Aqui, primeiro, você não consegue pesquisar produto, você pesquisa marca, empresa, né? Então já tem essa limitação. Mas eles querem fazer esse reposicionamento, como o nome deles é Reclame Aqui, fica difícil, como o próprio fundador disse, né? Mas eles querem ser reconhecidos como uma plataforma de informação para o consumidor sobre reputação das empresas. Eu acho que vai ter que mudar muito as funcionalidades da plataforma, mas eles têm conteúdo para isso, se eles quiserem fazer, né? Então, a gente está comparando com outras plataformas, inclusive novas que vêm surgindo, e o próprio Reclame Aqui vem se comparando e fazendo, que a gente sabe, né? A gente gostaria muito de ter a visão deles em relação a isso. A gente não conseguiu ainda, mas a gente acha que seria muito interessante ter a visão deles em relação a essas comparações também. Não sei se eu respondi. Sim, muito obrigado. Eu queria perguntar para a professora Ana se eu posso me ausentar agora ou se eu preciso... eu tenho alguma outra etapa ainda? Não, na verdade, a gente ia depois deliberar, mas eu acho que pode deixar, ou mandar por e-mail, ou botar aqui no WhatsApp o seu voto com relação à indicação da professora Daniela.
Tá bom. Mas eu queria só agradecer aí a presença. Então, eu que agradeço, quero também me despedir dos colegas, aí, pedir desculpa ter que sair antes, e se permitir, aí, eu posso fazer o voto aberto? Claro. Pode ser. Então, meu voto é pela aprovação, aí, os parabéns aí para a Dani. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por participar, professor. Prazer. Tchau. Dani, parabéns pela apresentação. Acho que foi muito interessante, né, construir, enfim, essa análise, uma análise muito sofisticada. E quando você fala, né, da empresa, ela se vê, né, diferentemente do Reclame Aqui, e sem falar um pouco sobre reputação, você acha que o desafio dessa empresa está muito no sentido de como eles vão trabalhar essa base de dados que ele tem? Quer dizer, será que essa empresa, o ponto central dela agora é quase que transformar o business dela em função dos dados que ela possui e como ela vai, na verdade, construir algum tipo de inteligência artificial com base no que ela tem? E será que tem clareza a empresa para um movimento desse, na tua opinião? Falando aí de realidade, eu acho que a empresa está passando uma transição um pouco difícil com a morte do CEO. Porque ele é uma figura, tipo o da TAM, né? O comandante Rolinha era para a TAM, esse cara era para o Reclame Aqui. Ele era a cara do Reclame Aqui. Se você for procurar no YouTube, todos os vídeos, aí ele falando, ele bota uma meia, aí diz que a cultura do Reclame Aqui tem a ver com a meia dele, aí não sei o que, ele personalizava o Reclame Aqui. Então, primeiro, eu acho que a empresa está passando por esse momento ainda difícil dessa, né, vamos reestruturar e tal. Eu sei que a empresa quer se reposicionar dessa forma, eu acho que existem hoje, não é minha área, mas inúmeras ferramentas de inteligência artificial que eles podem usar para refazer esse modelo, essa funcionalidade das pessoas pesquisarem, e eu acho que é um caminho que eles querem. A questão é que você também não pode descuidar do outro lado, porque se as pessoas não reclamarem mais, você não tem índice de reputação, você não tem empresa, você não tem nada. Então, até a gente escreveu, eu e a Paula, que mente, a gente escreveu o caso do Reclame Aqui, que ficou bem legal, depois se você quiser eu te passo. Mas um dos desafios que a gente discute no caso é como é que o Reclame Aqui pode continuar motivando as pessoas a gerar conteúdo para a plataforma. Se não tiver conteúdo, não tem plataforma. Então, se você, eu vou só ser uma plataforma de consulta, não tem como. Então, tem esses dois lados, né? E no mundo ideal, se o Reclame Aqui resolver todos os problemas, as empresas todas melhorarem, também não tem mais Reclame Aqui. Então, tem um monte de desafio aí. Eu acho que eles querem se encaminhar para ser uma plataforma mais dessa forma que o professor Luiz Felipe falou, de consulta e tal, uma autoridade, né? Eles têm vários produtos que eles querem desenvolver. Eu sei porque eles já me mandaram pesquisa sobre isso, como eu sou uma consumidora atuante no Reclame Aqui. Eles me mandam para fazer pesquisa, o que é interessante, porque eu fico sabendo o que eles estão pretendendo também. Eles querem ser uma plataforma de referência nisso da reputação, mas, ao mesmo tempo, onde eles vão ter os dados? Os consumidores têm que passar os dados. E as empresas, né? Que empresa que resolveu, que empresa que não resolveu e tal. Então, e as empresas, a gente viu, eu não falei isso porque eu não entrei em detalhe de tudo, mas as empresas reclamam também. Que o consumidor pode tudo, fala tudo, xinga a empresa, e se não for verdade, o que eu faço? Sou mal avaliado, mas aí, né? Então, tem esse lado, ele fica ali, né, decoupled. Eu tenho que ser de um jeito, eu tenho que ser de outro, mas, enfim. Mas o caminho que eles querem é esse, se transformar numa referência, inclusive, não só brasileira, eles já estão vistos em outros países. Eles estão em Portugal, eles querem ir para os Estados Unidos, enfim, eles querem se transformar nesse modelo de referência de reputação de empresa. Certo. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o professor José Afonso. Acho que está desligado, professor, o microfone. Oi, Dani. A Paula, inclusive, me passou, há um tempo atrás, esse artigo que vocês publicaram lá. A Paula me passou. E eu conheço bem o Reclame Aqui, porque nós fizemos 2 estudos já lá, aí, pela Fundação, aqui, Instituto de Administração, e os 2 na área de inteligência artificial, né? Um deles, inclusive, que era o Contract
Translate, que era o seguinte: tem milhares de empresas que estão lá no Reclame Aqui. Então, você pega a empresa, muitas reclamações que tem de compras, principalmente em compras assim, de telefonia, você tem aquele contrato gigantesco de 15, 20 páginas, que ninguém lê e assina, tá certo? Você tem que pôr aquilo ali, porque senão não avança, tá certo? A compra tua e assim por diante, que você leu e está de acordo. E se a pessoa for ler, a maior parte não vai entender por causa do juridiquês que tem lá. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos assim, cerca de mais ou menos uns 1.000 contratos, e um pessoal da Faculdade de Direito, tá, foi colocando as palavras chaves que tinha no contrato e colocando uma palavra correspondente, mais simples, como é que chama? No significado em português. Né? De tal maneira que um contrato hoje que tem, seja com uma companhia aérea, com empresa de telecomunicações, com um banco, quando você faz um empréstimo, ele é gigantesco e ininteligível por boa parte dos consumidores. Então, aquilo ali, ele fazia um resumo do contrato em linguagem bem simples, né, para qualquer pessoa entender, por meio de uma técnica aí, né, que a gente utilizou, né? Tem aí nas plataformas todas aí, são técnicas disponíveis de machine learning. Né? E, inclusive, isso daí, a agência do Reclame Aqui fez com a gente um vídeo, e eles participaram do Festival de Cannes. E de 274 trabalhos, esse vídeo que o Reclame Aqui fez desse nosso estudo ganhou o Leão de Bronze. Ai, que legal. Foi bacana. Mas existe um outro ponto que a gente fez lá, um outro trabalho, que é o seguinte: você sabe que você tem mais de 1.700, isso foi antes da pandemia, tá? Bem antes. Depois, com a pandemia, parou tudo, aí o Maurício faleceu, aí parou tudo. Mas é o seguinte: quando você vai fazer reclamação, você tem que classificar a tua reclamação. Tá? Tem que classificar a reclamação. E, ao fazer essa classificação, você tem mais ou menos 1.700 categorias de reclamação. Por exemplo, preço, não cumpriu o preço prometido, atraso na entrega do produto, no transporte quebrou o produto, e assim, embalagem danificada, enfim, 500.000 coisas nesse sentido. 1.700 mais ou menos. E o que acontece é que o consumidor, quando ele lê aquilo ali, ele vai ter uma dificuldade enorme, realmente, para fazer a classificação. E ele procura classificar nos primeiros que aparecem. Vou dar um exemplo. Que a gente fez um trabalho cujo objetivo é o seguinte: escreva o teu problema aqui. É um campo de texto aberto. E, a partir de um algoritmo que a gente desenvolveu, ele lia esse texto e apresentava 10 alternativas, das 10 alternativas que teriam a maior probabilidade de atender aquela reclamação dele. Né? Com isso daí facilitaria muito. Em vez de você ter que ver 1.700, você via 10. Uhum. Olha um exemplo como aconteceu. Quando a gente fez isso daí, nós aplicamos isso daí e começamos a mostrar. Uma vez um indivíduo comprou um pacote de feijão. Dentro do pacote de feijão tinha uma barata morta. Isso estava classificado como má qualidade do produto. Isso não é má qualidade do produto. Por quê? Porque era um dos primeiros itens que aparecia lá quando o indivíduo viu.
Então, tem muita classificação errada nesse sentido. Aí, hoje, a gente viu e alertou eles nesse sentido. Né? Então, você tem uma coisa chamada Topic Modeling, dentro do campo mais amplo, chamado NLP, né, que é o Natural Language Processing, né, aí, que é uma técnica, né, de linguagem natural na área de inteligência artificial, que permite classificar em tópicos aquilo ali. Né? Então, a minha pergunta, em função disso que eu coloquei, vocês entrevistaram, claro, né, as pessoas, e com base nas entrevistas, vocês analisaram aqueles 6 tópicos ali que você colocou, 6 affordances, né? Ali, esses 6 affordances saíram de revisão de literatura, pelo que eu entendi, correto? E não de uma análise das reclamações que existem lá dentro. Não, da revisão da literatura. A gente adaptou algumas à plataforma, mas a gente pegou da revisão da literatura as 6 affordances da revisão da literatura de affordances em plataformas digitais. Ah, tá, entendi. Okay. Porque eu acho que se fizer pegar, por exemplo, eles têm ali, você pode pegar hoje, se quiser, 1 milhão, 2 milhões de textos ali, não tem problema nenhum hoje. É simples de trabalhar isso daí. E fazer um topic modeling disso daí, e fazer uma classificação baseada nas reclamações efetivas que os consumidores fizeram, sem ter uma pré-definição a priori de affordances, mas que o affordance saia como um resultado daquilo que os consumidores falaram. Entendeu? Esse é um desafio que fica para vocês aí com a continuação do trabalho. Né? Então, a minha questão era nesse sentido, né, de se vocês tinham já, que, pelo que eu entendi, isso saiu da revisão da literatura. E o outro ponto é se vocês fizeram uma análise do processo, né, das reclamações que são feitas lá. Porque quando o Reclame Aqui vende para Nestlé, para TIM, para todas essas empresas, eles vendem um resultado. Então, eles falam, reclamação de preço, de atraso na entrega, reclamação de qualidade, disso, daquilo, etc. Tem lá um conjunto de categorias, eles falam, tantas reclamações feitas, tantas respondidas, todos esses indicadores que você colocou aí, né? Né? E vocês não chegaram a fazer uma análise do processo todo, desde como a pessoa faz início e entra lá no site até a fase final disso daí, para verificar potenciais fontes de falhas nesse processo. Sim, a gente fez. A gente fez essa análise e dentro desse processo a gente foi achando as facilidades e as dificuldades criadas pelas funcionalidades da plataforma, né? Acompanhando todo o processo, desde que você tem o problema, pensa no Reclame Aqui, como é que você vai colocar, tudo isso a gente analisou. E vocês identificaram falhas no processo? Muitas falhas. A gente transformou nessas restrições, principalmente porque nossa lente teórica era falar dos elementos do empoderamento do consumidor. Né? Okay. Mas tem outras falhas de outras naturezas também. Tá bom. Bastante o processo. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Ok. Professor Jorge, por favor. É muito interessante, eu não trabalho com comportamento de consumidor, então minhas observações não podem se ater estritamente a esse campo, mas é curioso, né, a tradução que usam de affordance, né? Affordance é pregnância, muito interessante essa tradução. Eu algum dia ainda vou entender direito o que é affordance, mas de qualquer maneira, pregnância é ótima, concorda? É ótimo, né?
que dá ideia de gravidez, né? De pregnante, é muito É interessante. porque é uma possibilidade de ação, né? Então, talvez já venha daí a pregnância, a possibilidade de vida de alguma coisa, não sei. Porque a palavra não existia em inglês. Era de afford, que ele transformou em affordance, o Gibson, né? Então, é difícil a tradução. Muito difícil. Mas você, obviamente, tem uma perspectiva do consumidor, na verdade, a partir do consumidor. Você estuda como é consumidor, né? Eu fiquei pensando, mas não consegui deslindar meu pensamento, como fazer um modelo, obviamente, de cunho quant, como você sabe, mas para analisar ou para definir qual os construtos realmente relevantes para uma empresa desenvolver uma plataforma que efetivamente atenda, não só atenda os consumidores, mas também otimize a operação dela. Eu não consigo, até porque não estudei esse tema, certamente, deslindar isso. Mas se você fosse fazer algo quântico no desenvolvimento da sua pesquisa e mais geral, que você pudesse utilizar para analisar não a Reclame Aqui, mas analisar as plataformas similares, o que passaria na sua cabeça? A gente pensou um pouco nisso, até foi uma sugestão da Paula. A gente começou a pensar em relacionar palavras-chave com resolução de problema, por exemplo, né? O uso de determinadas palavras-chave se levavam mais à resolução de problemas do que outros usos. Essa foi uma ideia que surgiu. Ou o uso de palavras-chave com determinada classificação de problema, mas aí tem a dificuldade que o professor Mazon falou, porque a classificação de problema não é uma coisa confiável, as pessoas saem classificando de qualquer forma, né? Mas relacionar isso também com resolução. O nosso foco de pensamento quantitativo sempre foi entender o que leva mais à resolução de problema ou menos. O que leva a empresa a querer responder ou não, né? Então, foi nesse sentido que a gente começou, de maneira embrionária, a pensar alguma coisa quantitativa. É nessa linha mesmo que eu estou imaginando. Quer dizer, se eu quisesse desenvolver uma plataforma desse tipo, o que eu deveria usar? Quais seriam as minhas fontes de preocupação? Como que eu ia encadear as caixinhas, né, para ter uma plataforma que resolvesse problemas, que desse informações sobre reputação e, ao mesmo tempo, claro, me propiciasse benefícios de negócio, né? Eu não sei exatamente como é o faturamento dessas plataformas, como que eles ganham dinheiro, objetivamente. Mas, certamente, isso seria um motivador importante. Então, se você conseguisse gerar um modelo suficientemente amplo e competente para ajudar a desenhar essas plataformas, acho que seria um negócio interessante, se é que é viável. Eu acho que é viável. É uma questão de identificar construtos, ver como eles se relacionam, mas pelo que você comentou da revisão bibliográfica que você fez, aparentemente não tem nada disso. É verdade. Tem exercícios mais no sentido de você processar a massa de dados que é gerado num processo desse. Aí você pode usar uma porção de coisa, inteligência artificial, machine learning, o diabo. Mas ninguém está preocupado em gerar um modelo mesmo que dê conta de uma operação desse tipo. Pelo que eu entendi, por favor, você me corrija, fica à vontade. Eu estou especulando sobre futuros caminhos, né? Pelo visto, a Paula foi me orientando, você sabe. Pelo visto, a Paula também se preocupou aí com você sobre esse assunto um pouquinho. Enfim, esse é o meu comentário. Eu acho que o próprio Reclame Aqui está um pouco focado nisso também, né? Porque o Reclame Aqui tinha um determinado modelo de negócio, as coisas vai mudando, né? Eles estão caminhando assim, na minha percepção, vamos fazer isso, vamos lançar esse serviço,
mas ainda assim pensar verdadeiramente no modelo de negócio que atenda e que gere receita, enfim, que seja sustentável. Eu acho que eles próprios estão pensando nisso aí. Os caras estão, não, mas eles estão, pelo que você me ensinou, eles estão num esquema metralhadora giratória, né? Isso também é minha concepção, porque assim, o professor Mazon conseguiu ter contato com eles, mas o professor Mazon tem alguma coisa que eu não tenho, porque eu não consegui ter contato com eles. Então, tudo que eu tenho são percepções do que eu vi de entrevistas e leituras, e de tão a fundo que a gente estudou o Reclame Aqui, né? Mas é interessante essas suas colocações. Vou até levar para a Paula também, para a gente continuar discutindo isso. Um segundo ponto, Daniela, um segundo ponto também é o seguinte, lembra de um sofrimento que eu enfrentei, né? Certa vez. Eu estava pesquisando churner em telecomunicações. Sabe o que é churner, né? Eu vi o seu artigo, viu, professor Jorge? Sim. Pois é. Eu estava pesquisando, e isso daí carrega carrega o ponto, né? O ponto é o seguinte, é a questão de como você vai tratar a falsa reclamação. Né? A reclamação, na verdade, é feita com o objetivo de gerar vantagem para o reclamante. Mas o Tchan, eu ia te contar esse evento, Daniela, até porque se encontra um encontro de amigos, né? A gente tem as reminiscências. Eu estava fazendo uma apresentação, talvez desse artigo, tem mais de um artigo que o Mazon está falando. E eu estava na Grécia, em Atenas, num seminário de inteligência, de decisão de inteligência, não me lembro o nome da conferência. Só que eu estava com dengue, tá? Então, imagina, eu estava num púlpito, com dengue, eu via aquele auditório flutuando e eu fazendo a minha apresentação, né? Corajosamente. Eu sou um bravo, um guerreiro, porque você sofre muito com dengue, tá? E aí eu fiz a apresentação, que durou tipo meia hora, e aí abriu para perguntas, e tinha um inglês da British Telecom. O inglês resolveu me perturbar da seguinte forma, Daniela, como eu estou perturbando você agora. O negócio do falso churn. Mas como que você vai tratar os falsos churns? Ele começou assim genérico, mas era um problema real da operação dele na British Telecom. Eu comecei a fazer considerações genéricas, né? E cada vez mais ele puxava a corda. Depois de mais de 15 minutos nesse processo, né, aí eu me irritei, como você poderia chegar para mim agora também e dizer, olha só, meu amigo, esse não é um trabalho sobre false churners, esse é um trabalho sobre churners. Pô. Eu me lembrei disso porque eu acho que é um desdobramento interessante nesse seu trabalho também, você lidar com a falsa reclamação, né? Ou com os especialistas em reclamação que utilizam a reclamação para conseguir benefícios adicionais. No caso do falso churn, você consegue benefícios sem, de fato, você estar sofrendo nada. No hotel, é até muito fácil isso. Já me ensinaram a fazer. Você chega, se hospeda no hotel, qualquer deslize você reporta lá no TripAdvisor, no Expedia, wherever, que imediatamente os caras providenciam uma correção. Tipo assim, eu tive um problema em Hong Kong uma vez, eu resolvi testar, reclamei, veio o manager e me ofereceu breakfast de graça uma semana para aplacar a minha raiva. Imagina você. No caso, a minha raiva era verdadeira, mas se ela fosse falsa, eu ia ganhar o breakfast de qualquer jeito. Entendeu o problema? Claro, né? Isso é uma área que você poderia pensar para evitar que um inglês apareça na sua vida no futuro. E why you do it false blaming or something like that, né? Mas isso eu acho que é uma coisa humana, né? Porque eu estou me lembrando, você está falando isso, eu estou me lembrando lá de quando eu trabalhava na Nabisco, que a gente vendia biscoito,
Às vezes o consumidor reclamava do biscoito, o biscoito tá isso, tá aquilo, a Nabisco ia na casa buscar, tinha um biscoito na embalagem. O biscoito estragado tinha sido todo comido, sobrou um, que não estava estragado, e ele ganhava mais biscoitos, porque a Nabisco queria agradar. É isso que eu tô falando. Isso a gente nem tinha redes sociais, nem plataforma de reclamação, nada disso. É humano querer levar vantagem e é ruim, né? Mas é uma área interessante de estudo. A outra área que a gente pensa também é as novas gerações, como que elas hoje se informam sobre reputação e tal. Ninguém quer ver mais nada, eles querem vídeo, recomendação de vídeo e tal, o Google está se mobilizando para mudar. Enfim, tem vários cursos aí de pesquisa, ainda nessa pesquisa que a gente fez, porque a gente mergulhou tanto nesse mundo que a gente acha que ainda tem muito caldo aí para pesquisar, então eu agradeço super as sugestões de vocês. Mas, viu, professor Jorge, essa questão aí do false turning, só para trocar ideias aqui, né? Um espaço de aprendizagem, né? Aí dá para trabalhar tranquilamente isso, viu? Se a gente pegar, por exemplo, lá no Reclame Aqui, vamos supor, 2, 3 mil casos de false turns, você faz isso daí, faz um modelo de treinamento que depois calcula a probabilidade de uma reclamação ser... Qual que é a probabilidade dela ser um false turn? Sim. A Daniela, talvez, ela não esteja aquilatando, avaliando o dinheiro envolvido nisso. Em telecom, assim, bem grosseiramente, mas bem grosseiramente, você perder um cliente custa pelo menos 2 vezes mais do que aquilo que você precisa para ganhar um novo cliente, para conquistar um cliente, né? No caso da reclamação é a mesma coisa. Você perder um cara porque reclama custa muito, muito mais barato, muito mais caro, é muito mais barato do que você conquistar um novo cara para o lugar daquele. Enfim, essa questão, quando batida com o custo, ela enriquece de uma forma absurda. E aí o estudo dos falsos, né, é fantástico, isso daí. Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, o seu homônimo, quer dizer, o meu filho mais novo, o Daniel Brandes Ferreira, o seu homônimo, ele era bem garoto, né, naquela época, e ele, pô, papai, eu vou fazer isso com a telefônica, eu vou dizer que eu tô mal, que eu tô com um problema assim, e você não faz isso, não, porque você é meu filho não faz um negócio desse. Mas o cara já sabia disso, era molequinho, imagina. Enfim, vamos lá, vamos em frente, Daniela, parabéns. Obrigada. Obrigada, professor. Bom, finalizando aqui, realmente é muito interessante, a gente podia ficar passando aí a tarde toda. Eu só queria perguntar a você, como é que você lidou com essas questões éticas que você comentou na etnografia? Então, como eu falei, eu acho que essa foi uma das áreas mais interessantes em se pensando no processo da pesquisa, né? Porque o Kuznets estava repensando isso na etnografia. Então, no primeiro livro que ele escreveu, ele, por exemplo, afirmava que para você fazer uma etnografia, você tinha que ter a autorização do dono daquele perfil, da pessoa que estava falando, você tinha que dizer que estava fazendo uma etnografia, e ele foi mudando de ideia, né? Porque as redes sociais foram se tornando uma coisa mais onipresente na nossa vida, mais abertas, as pessoas mais expostas, e se você for pegar o primeiro volume e o último volume, ele tem concepções completamente diferentes do que seria a ética. Então, você conclui que ética também é um conceito meio fluido nesse sentido da pesquisa, né? A gente queria fazer a coisa certa, dentro do padrão ético da universidade, ele da universidade dele lá, então é mais sério ainda, né? Você tem que assinar um termo e tal. Então, a gente teve muita preocupação, não foi uma coisa assim que a gente deixa para lá, né? A gente teve muitas discussões, muitas conversas e foi um grande aprendizado porque ele, que é o cara que desenhou a etnografia e tal, estava repensando isso. Então, a gente pegou esse processo. A gente, no final, considerou isso que eu falei, que as declarações eram públicas, você podia pegar, a gente optou pelo anonimato total, então não tem foto de ninguém, não tem nome de ninguém, e as declarações, mesmo as da etnografia, elas estão reescritas e estão traduzidas, porque o paper é em inglês de qualquer maneira, né? Mas elas estão reescritas para você... Eu acho que não tem como você localizar no Facebook uma declaração assim, mas para tirar totalmente essa possibilidade, a gente reescreveu todas, e nas entrevistas, obviamente, anonimato e tudo mais, né? Então,
a gente trabalhou dessa forma, mas sem deixar de usar as informações que estavam lá publicamente. E não chegaram a pedir autorização? Não pedimos. A gente chegou a entrar em contato com o Reclame Aqui, falando da pesquisa, do objetivo, tudo claramente, e dizendo que a gente queria ouvir eles. Assim, eles não retornaram. Então, que nem aquela coisa do jornalismo, né? Você tem o direito de falar, estou te ouvindo, mas não quer falar, então eu vou botar no lado que eu interpretei. Né? Mas é isso. Tá ótimo, Daniela. Obrigada. Bom, então acho que agora, né, a gente vai fechar aqui. Daniela Saímos, vai dar um passeio. então? Pronto, Sim, então né? vamos sair. Olha, da minha parte, Não precisa sair? não precisa sair, não. Ah, então pronto. Então, Pode ficar sentadinho aí, Daniela. Ele não vai sair, não. Concordo com o professor Mazon. Tá então tranquilo. ótimo. Se sempre fosse fácil assim uma decisão, Estava bom, né? é, Então, eu acho que estamos todos de acordo. tá aprovadíssima. Aprovado. Aprovado por louvor. Então, aprovada por unanimidade aqui da banca. Obrigada. Parabéns. Eu só queria mais uma vez agradecer a presença, todas as contribuições. Eu saio daqui com muito mais reflexões, com muito mais inspiração. Todos os professores que tiveram hoje aqui na banca são inspirações para mim, todos. Eu fico muito feliz de ter conseguido uma banca desse quilate, né, de vocês terem participado, e só agradeço muito. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto. Ah, é. Você pode Vamos ficar aqui, a tem gente que vir para cá, aqui, que os professores aparecem. Você faz ali para nós. Espera aí. A gente fica onde? A gente fica ali? Fica aqui, né? Eu acho que Aqui? do ladinho deles. pode ser ali mesmo. Nós três, então, vamos para lá. Aí a gente vai lá, porque é o que vai dizer o que é.